Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Beatriz e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a termoquímica e as reações endotérmicas e exotérmicas, a fim de compreender de uma vez por todas qual que é a diferença entre elas e a importância dessas para a ocorrência das reações. Então, como proposto anteriormente, nós utilizamos o site Mentimeter para que vocês respondessem a questão qual aspecto do cotidiano poderia estar relacionado com a palavra termoquímica. Então, esse site ele pegou as respostas de vocês e organizou uma nuvem de palavras, de modo que as palavras que foram repetidas, elas ficaram centralizadas, como é no caso ali do calor. E será que realmente o calor ele está relacionado com a termoquímica? Com certeza, o calor ele é um fator principal, fundamental para a explicação da termoquímica, uma vez que ela estuda a troca de calores de um sistema com as vizinhanças. E esse efeito ele também pode ser chamado de energia. Por exemplo, cozinhar alimentos. Será que também está relacionado? Uma vez que, por exemplo, colocamos uma batata para cozinhar, ela está ali em volta de moléculas de água e para que ela cozinhe, ela precisa absorver a energia, o calor dessa água. E nisso ocorre uma reação endotérmica. Agora, o que acontece com a água, à medida que ela vai esquentando e entra em ebulição, ela acaba liberando calor em forma de vapor de água para o ambiente, para as vizinhanças. Então, ali está ocorrendo uma reação exotérmica, que seria então o mesmo caso da queima de combustíveis e combustões em geral e da água fervendo, como também foi mencionado ali. E ao contrário disso, então nós teríamos o álcool que evapora na mão. Esse gera uma sensação de resfriamento no nosso corpo, né? Isso é decorrente de uma absorção do calor das vizinhanças para o sistema, que é característico de uma reação endotérmica. Então, para dar continuidade a esse tema, nós precisamos mencionar sobre algumas definições importantes, como, por exemplo, a termodinâmica. Ela é definida como a ciência entre a relação entre o calor e outras formas de energia. Essas outras formas de energias poderiam ser, então, a energia potencial, a energia cinética e a energia térmica. E a termoquímica, ela então é uma área da termodinâmica que estuda os efeitos térmicos associados às reações e às transformações físicas, como mudanças de estado e dissoluções. Então seria mudanças de estado como fusão, ebulição, condensação, etc. E também o calor, que seria então a transferência de energia entre o sistema e as vizinhanças, onde nós conseguiremos então observar o aquecimento ou resfriamento de determinado corpo. Existem diferentes fatores que interferem na ocorrência das reações, como, por exemplo, a temperatura, pressão, volume e tamanho das partículas. Em um sistema fechado, como, por exemplo, em uma panela tampada com água sob aquecimento, a temperatura ela tende a ser elevada, assim como a pressão. Isso faz com que as partículas elas tenham um maior choque entre si, fazendo com que a energia ela seja absorvida ali naquele sistema. E o calor ele é maior, então, nos reagentes. Na equação, esse calor ele é representado na parte dos reagentes. Sendo assim, ele favorece a formação dos produtos. Já em um sistema sem a tampa, um sistema aberto, a temperatura e a pressão elas tendem a ser menor, porque aquele calor ele vai ser mais facilmente liberado para as vizinhanças. Então esse calor ele vai ser representado na equação na parte dos produtos. Como já podemos perceber, no nosso cotidiano existem diferentes reações endotérmicas e exotérmicas que podemos analisar, como por exemplo, quando nós estamos tomando um banho quente. Ao sair, nós sentimos aquela sensação de frio. Isso se deve às gotículas de água que ainda estão, ainda permanecem em nosso corpo, que interagem com o oxigênio. Esse oxigênio, como o nosso corpo está em uma temperatura
mais elevada do que normalmente ele vai ser absorvido pelo nosso corpo, que seria o sistema, né? Ocorrendo então uma reação endotérmica, gerando essa sensação gelada, né, de frio. O mesmo ocorre quando nós deixamos um copo de gelo em repouso por um longo período de tempo. Ele vai precisar absorver, né, a energia das vizinhanças para que ocorra uma reação de fusão. Ao contrário dos exemplos anteriores, uma xícara de café, se ela é deixada em repouso por um longo período de tempo, aquele calor que inicialmente existia ali no líquido, ele vai ser liberado para as vizinhanças, participando assim de uma reação exotérmica. As reações exotérmicas, elas também podem ser observadas quando nós praticamos exercícios físicos, onde o nosso corpo ele tem a sensação de aquecimento, onde ocorre a liberação do calor do sistema para as vizinhanças. Então, após toda essa contextualização, nós já podemos definir que o processo endotérmico ele se refere às reações químicas que ocorrem à absorção de calor, onde a energia nos produtos ela é maior, o que favorece a reação no sentido dos reagentes. Já os processos exotérmicos, eles são caracterizados pela liberação de calor para o meio ambiente, onde a energia nos reagentes ela é maior do que nos produtos, favorecendo assim a formação dos produtos e a ocorrência de uma reação que libera calor. E será que é possível calcular essa variação de energia entre os sistemas? Sim, é possível. Com o auxílio de um calorímetro, que seria esse dispositivo que podemos observar na imagem, nós conseguimos verificar a temperatura inicial do sistema e a temperatura após a ocorrência de uma reação, assim determinar se ela é uma reação exotérmica ou endotérmica. Ele funciona da seguinte forma: como podemos observar, ali no meio existe um espaço para que a amostra seja inserida. Essa pode ser sólida ou líquida, não importa. O que importa é que ela vai reagir e ela vai fazer com que a água que está ali presente em volta desse sistema, desse espaço, ela aqueça ou resfrie. E com isso, né, nós conseguimos calcular o valor calorimétrico e assim determinar quantos quilojoules aquela reação absorveu ou liberou para as vizinhanças. Então, para uma melhor compreensão, vamos realizar um exercício. Supondo que um calorímetro ele contém 400 gramas de água, nele ocorre a reação que provoca o aquecimento dessa água. Qual é a reação que ocorre o aquecimento do sistema? Eu sei que vocês sabem. Isso mesmo, é uma reação exotérmica. Então, a temperatura inicial era de 20 graus Celsius e ela foi elevada a 70 graus Celsius. A pergunta é, qual a quantidade de calor liberada nesta reação? Ele dá ali que essa reação ela é equivalente a 20 gramas de água. Então, para isso, nós utilizaremos a seguinte equação. Então, a equação utilizada é a famosa Q-macete, que é o calor, representado pela letra Q, igual a M, que é a massa, vezes o C, que é a calorimetria, e ΔT, que é a diferença de temperatura. Então, para realizar esse cálculo, nós fazemos a diferença de 70 graus Celsius menos 20 graus Celsius, tendo então 50 graus Celsius como diferença ali de equilíbrio da temperatura. Então, somamos a massa que já existia na água com a massa de 20 gramas da amostra e temos 420. Esses dados nós colocamos ali na fórmula e chegamos que o calor, né, desta reação foi de 21 quilocalorias, o que representa uma reação exotérmica, porque ela tem sinal positivo. E é isso, eu espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês e bons estudos.